E aí, meu irmão, minha irmã, ó, faz assim com o dedinho, mais um dia, mais uma oportunidade. Hoje é dia 14/7, nós vamos ler Provérbios 14. Esperar o pessoal entrar aí. Grato a Deus por mais essa oportunidade, mais um dia para a gente falar da palavra dele, aprender coisas preciosas, tá? Provérbios 14. A mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo destrói-o com a sua própria mão. Quem é honesto mostra que teme o Senhor, mas a pessoa que se desvia dos caminhos que o Senhor tem para ela, o está desprezando. Imagina desprezar o ser mais poderoso do universo. Imagina desprezar o Pai da luz, o Pai dos pais, o Senhor dos senhores. É isso que a pessoa que desvia pelos caminhos faz. Ela despreza o Deus vivo. Então, quem é honesto mostra que teme o Senhor. Mas a pessoa que se desvia dos seus caminhos, dos caminhos do Senhor, está desprezando o Deus vivo. O tolo orgulhoso sofre por causa das coisas que diz, mas os sábios são protegidos pelas suas próprias palavras. O poder da fala, mais uma vez, né? Mais uma vez, Salomão falando do poder da sua boca, o poder da fala. O tolo é destruído, sofre por causa das coisas que diz, enquanto o sábio é protegido por causa das suas palavras. Quem não põe um animal para puxar o arado, colhe bem pouco. Mas aquele que põe um animal para puxar o arado, colhe muito. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa diz muitas mentiras. Esse provérbio aqui vai ser difícil chegar no final dele, hein? Que coisa profunda. Vamos parar aqui para a gente já começar. Então, Salomão, mais uma vez, vai falar para a gente a diferença do tolo, a diferença daquele que teme o Senhor, o que é temer o Senhor. Salomão vai ensinar para a gente que o poder da sua fala, você tem que tomar cuidado com a sua boca. Ele já está dando aqui um código brutal para quem quer ganhar dinheiro. Você quer ganhar dinheiro? Então, amigo, tem gente que não crê em Deus, não serve na igreja, não dá dízimo, não faz nada dessas coisas, mas ganha muito dinheiro. E aqui está revelando uma das coisas que faz essas pessoas ganhar muito dinheiro. Espera aí só um minuto, deixa eu compartilhar a live aqui, ó. Compartilha a live aí com alguém, pega aí esse botãozinho de compartilhar, já compartilha em algum grupo aí, a live começou. Eu criei um grupo ontem para as pessoas que estão acompanhando a live, que estão acompanhando os provérbios, que estão acompanhando as lives da consciência. Depois que acabar a live aqui, entra no meu perfil do TikTok. Aí você entra lá, na bio tem um link. Você entra nesse link e aí você vai entrar dentro do grupo onde eu vou falar com vocês, ó, vai começar a live tal hora, vamos fazer essa hora. Então presta atenção aqui. Vamos falar sobre o primeiro tema. A mulher sábia constrói a casa. A tola destrói com as suas próprias mãos. Como que é isso aí, Thales? Como que uma mulher sábia constrói a casa? Primeiro, a tola a gente vai aprender com Paulo, que a tola vive falando na cabeça do marido dela. A tola não sabe o seu lugar, ela não sabe o poder que a mulher tem. Qual que é o poder da mulher? O problema também é que tem muito homem aí falando que é homem, mas é menina e também não sabe a posição da esposa. A minha vida financeira cresceu absurdamente quando eu comecei a olhar para minha esposa e entender os talentos e as habilidades dela. Então vamos lá, qual que é o papel da mulher no casamento? O papel da mulher no casamento é ser uma adjuntora da missão do homem. Não quer dizer que ela é menor do que o homem, tá bom?
Então, primeiro ponto, homens, a sua esposa não é menor do que você. Ela é uma adjuntora, ela é alguém que está ali te afiando. O que isso significa na prática? Significa que quando você faz uma live, quando você sobe num púlpito para pregar, quando você fala com algumas pessoas, e aí você fala lá, você saiu super bem, mas chega a sua esposa, você errou nisso e nisso, nisso e nisso aqui. Ó, isso aqui tem que melhorar. Ela dá um conselho, ela dá 2 elogios e 2 críticas, porque o papel da mulher é falar, você tem que melhorar nisso, você tem que melhorar aqui. Então ela vai junto com você, ela tem a mesma visão que você e ela está mostrando as partes que você saiu da visão. E a mulher sábia constrói o seu lar assim. Então, primeiro ponto, você é uma mulher sábia, qual que é a missão do seu marido? Qual que é a missão que vocês têm? Deixa eu te revelar uma coisa, Deus não uniu vocês porque foi do acaso. Deus une propósitos. Você pode ter unido com esse homem, mesmo sem a permissão de Deus. Aí é um fardo pesado. Então vão largar ele, tá? Jamais, nunca largue seu marido. Você casou, vai até o final, porque para tudo tem solução. Qual que é a solução? Seja sábio agora e ora para ele até ele deixar de ser menino. Você casou com um menino, Deus queria te entregar um homem. Você sabia que a águia é o único animal que só consegue se relacionar no alto? O urubu ele desce para relacionar. O pombo tem que relacionar no chão. A águia relaciona voando. Aí Deus estava falando que você, ó, assim, ó, procura outra águia, porque senão você vai ter que ficar pousando para fazer seus relacionamentos. Procura outra águia, porque senão a sua vida não vai ficar lá no alto. Você vai ter que descer sempre para tudo. Toda vez que você está com um homem, você vai ter que descer. Então você não deu ouvido a Deus e casou com o urubu. Como é que faz agora? Larga o urubu, procura uma águia? Não, agora você vai orar até o urubu virar uma águia. Thales, não tem como, tem sim, Deus faz essas coisas. Não, não pode ser, Thales. Aqui tá o urubuzão aqui na sua frente, ó. Meu nome é Urubuzão. A minha mulher orou para mim até eu virar águia. A minha mulher me revelou as coisas que tá aqui, ó. Quem teme o Senhor é honesto, respeita a palavra do Senhor. A pessoa que desvia dos caminhos do Senhor está desprezando ele. Eis-me aqui, eu desprezava o Senhor. Meu amigo, eu casei com minha esposa, eu não sabia que pornografia era pecado, ninguém me ensinou as coisas de Deus. A minha esposa construiu lá, a minha esposa orou por mim, a minha esposa intercedeu por mim. Eu não sei te falar quantos jejuns aquela mulher fez para mim. Aí agora que as coisas estão boas, eu vou largar só se eu for um idiota. Então, qual que é o seu problema? Eu vejo, às vezes a mulher vem falar comigo, reclamar dos homens, eu fico irado com essas coisas. Por quê? Porque eu era pior que esses caras, a maioria desses caras aí. E a Natália não saiu por aí reclamando, que o Thales fazia isso, que o Thales fez. Não, mano, ela ia falar com Deus. E ela foi falando com Deus até eu virar o homem que eu sou hoje. Então a mulher sábia tem mais papel na prosperidade do homem do que ela imagina. Só que qual que é o problema? O inimigo quer gritar por aí, a mulher é menor do que o homem. Não, aí o inimigo quer colocar a mulher contra o homem, falando assim, você não precisa de homem, você é forte. Vai achando, vai acreditando nessas mentiras do capeta aí, você vai ver onde é que você vai varar com sua família. Só o fato do seu filho ter uma refeição com o pai elimina mais de 50 o índice de rebeldia, isso é ciência. Só do papai tomar um café da manhã, um almoço, você não precisa do papai mesmo não, né? Tá, mas meu marido abandonou a gente, o que faz agora? Pega uma figura paterna e coloca no lugar, você precisa urgente fazer isso. Não tem como voltar com seu marido, precisa de uma figura paterna. Vou sair procurando outro urubu para colocar dentro de casa. Pelo amor de Deus, faz isso não. Procura um avô, um tio, um irmão, um amigo e fala, todo dia você pode fazer pelo menos uma refeição lá em casa. Aí você traz essa pessoa para mais perto para o seu filho e filha ter uma figura paterna. Então a mulher sabe, ela edifica a casa, não é falando na cabeça do marido. A Natália não ficava me enchendo o saco de manhã, de tarde, de noite. Ela ficava falando na cabeça de Deus de manhã, de tarde, de noite, ela falava com Deus. Então a mulher sabe edificar a casa, vai falar com Deus, vai orar a Deus, vai pedir a Deus, vai fazer propósito com esse homem. Qual filme que você me indica, tá? Vou te indicar um filme, Quarto de Guerra. Quarto de Guerra é exatamente o que a Natália fez comigo. Quarto de Guerra é exatamente o que Salomão tá falando aqui. Enquanto a mulher ficava enchendo o saco do cara, ele nem queria voltar para casa.
Ele tomou ranço dela, ele queria trair, ele queria outras cenas. Mas quando a mulher colocou Deus na guerra, no filme Quarto de Guerra, o que aconteceu? Tcharam! Nossa, o homem dela é tão bonzinho. Nossa, que homem legal. Aí todas as mulheres querem o homem dela, né? Aí vocês querem o homem que já veio bacana aqui, mas vocês não querem dobrar o joelho igual a minha esposa dobrou para mim virar o homem que eu sou hoje. Então, se você, mulher, não entender que você é o principal papel dessa casa, principal, porque você é responsável por orar, 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 enquanto seu homem está na rua trabalhando, trabalhando, trabalhando. Então preste muita atenção, Salomão começa aqui com a grande advertência para as mulheres. Você é responsável por um lar forte, tá bem? Quem é honesto teme o Senhor, anda no caminho do Senhor. Lembra que a sabedoria começou falando com a gente? Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Então qual que é o contrário de temer a Deus? Desprezar a Deus. Como que eu sei se eu temo a Deus? Você está desprezando Ele? Como que eu sei se eu estou desprezando Deus, Thales? Ele está mandando você fazer coisas, você está obedecendo? Como que eu sei que eu não estou temendo a Deus, tá? Não estou obedecendo Ele, estou desprezando Ele? Quando Deus fala você para ir para a direita, você está indo para a direita ou você está ouvindo a voz do papai, da mamãe, do titio, do seu passado mandando você ir para a esquerda? Quando Deus fala com você assim, vai lá e dá um abraço em tal pessoa, a primeira coisa que uma pessoa normal, quando entende, não tem as lives da consciência que eu faço à noite, quando você entende o personagem, essa mesa que está em cima da luz, isso que está te bloqueando, as duas primeiras coisas que você tem que tratar é orgulho e autoimagem. É urgente. Você precisa urgente tratar orgulho e autoimagem. Por que, Thales? Porque são as duas coisas que te impedem de obedecer a Deus. São as duas coisas que te impedem de temer a Deus. São as duas coisas que destroem e minam a sua sabedoria. São as duas coisas que estão acabando com sua casa. Como assim, Taz? Me explica, eu não entendi. Porque Deus fala com você assim, abre uma live e fala do meu amor. Aí vem o orgulho e a autoimagem. A autoimagem fala assim, nossa, mas eu vou falar de Deus, eu sou pecador. Eu não sou servo de Deus assim tão bom. Aí vem o orgulho, nossa, mas o que vão dizer de mim? Vão me criticar, vão falar mal de mim. Aí Deus está falando, faz. Só que em vez de você ouvir a voz de Deus, desembrulhar o presente, fazer o que Ele está mandando, você fica com o seu passado, com a voz das outras pessoas e com preocupações de pessoa que nem está nem aí com sua vida. Então você não teme a Deus. Por quê? Porque a sua autoimagem não deixa. Você não se enxergou ainda. Por isso que a primeira coisa que Deus fala com Abraão é, Abraão, sai da sua terra, sai do meio da voz desse povo aqui, e leche lerrar, caia para dentro de si mesmo, vai se conhecer, vai curar sua autoimagem. Porque quando você curar sua autoimagem, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, cura sua autoimagem. Como que eu faço para buscar primeiro o reino de Deus e a justiça dele? Destrói o orgulho, sai do lado de fora e vai buscar sua autoimagem que está dentro de você. Quando você cura essas duas coisas, irmão, meu Deus. Tá vendo o relógio aqui? O meu não tem ponteiro não, mas tem 2 ponteiros no relógio. Aliás, tem 3. O ponteiro maior conta os segundos. O ponteiro grande conta os minutos. E o ponteiro pequenininho conta as horas. É os ponteiros do orgulho. Se o seu orgulho for muito grande, você vai andar sempre nos segundos. Ó. Sua vida nunca sai do salário base. Você nunca sai desses segundinhos na sua vida. Sua vida não anda. Se o seu orgulho for um pouquinho maior, você dá até conta de alcançar a salvação. Mas você só vive contando os minutos da vida. Agora, quando seu orgulho diminui, significa que o poder dele está maior. Quando o poder dele está maior, aí você vai contar as horas, irmão. 1 hora sua é 1 segundo das outras pessoas. Então, Deus tem um chamado para você. 3. O tolo orgulhoso sofre por causa das coisas que diz. Qual que é o chamado? Seja uma mulher forte. Teme o Senhor, construa uma casa forte, mulher. Constrói uma casa forte, homem. Como que faz isso, Thales? Ouvindo o que Deus está falando e obedecendo. Como que faz isso, Thales? Ele está revelando no 3, destrói o orgulho. Cuidado com as coisas que você está falando, mulher. Ai, homem, que isso é isso? E vive falando na cabeça desse homem seu, ele nem vai querer ir para casa. E o seu homem é a mesma coisa. Que minha mulher é isso, que minha mulher é aquilo. Pá, você já parou para orar para ela? Ela faz algo que não te agrada, você já parou para orar para ela? Não, mas é por causa de um negócio de beleza dela. Em vez de você ficar falando que ela tá feia, que ela tá isso, que você quer que ela muda, você já orou para Deus colocar isso na cabeça dela? Você já pediu algo para Deus?
Quem não põe um animal para puxar o arado, colhe bem pouco, mas quem põe, colhe muito. O que isso aqui está falando? Automatização. Salmo 127. Inútil é acordar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, porque o Senhor dá esse pão aos seus amados enquanto dorme. Eu já falei esse salmo aqui em Provérbios várias vezes, porque foi o salmo que mudou minha vida. Eu trabalhava o dia inteiro falando desse salmo com Deus. Eu trabalhava, quando Deus me chamou, Ele mandou ir para o TVDE. Imagina um engenheiro falar, não, engenheiro vai para o TVDE, mas eu estudei 5 anos para me crescer nisso aqui, você mandou sair, sai, vai pro TVDE. Aí veio as vozes aqui, o orgulho, um monte de coisa na minha cabeça, voz do passado, pessoas que não eram para entrar. Consegui destruir isso, abaixei meu ponteiro ali e comecei a avançar. O que eu estava andando em segundo, eu comecei a andar em horas. E aí o que acontece? Todos os dias eu estava falando desse versículo do 127:2. Porque Deus dá o pão aos seus amados quanto dorme. Como assim Deus dá o pão aos seus amados quanto dorme? Hoje eu tô aqui, não tô trabalhando, mas tô ganhando dinheiro. Eu acabei de acordar, o tempo tá andando em meu favor, porque eu tô ganhando dinheiro, sabe por quê? Porque tem várias automações trabalhando na minha vida. Eu automatizei meu dinheiro com casas. Enquanto eu tô aqui, tem casas gerando dinheiro para mim. Cada dia que passa, em vez de eu estar preocupado com o meu aluguel que eu vou pagar, eu tô mais feliz porque os outros vão me pagar a renda. Cada dia que passa, em vez de eu preocupar que eu tenho que dirigir um carro, não, tá cheio de carro meu dirigindo sozinho com outros motoristas e trazendo dinheiro para mim no final da semana. O seu problema é isso, você não tá pondo outras coisas para puxar o motor do dinheiro. Aqui ele tá dando o exemplo do arado, porque aqui Salomão tá vivendo uma época de cultivo e colheita, então podia usar os animais. Thales, então você está chamando de pessoas de animais? Não, amigo. Pessoas são ferramentas também, dá para você colocar elas para trabalhar, mas você também pode usar inteligência artificial. Enquanto eu estou aqui, eu só podia atender meus clientes das 9 até as 20 horas eu chegava atendendo cliente. Depois eu coloquei outras pessoas para atender os clientes comigo, aí nós dois atendia. Agora eu tenho um monte de gente atendendo cliente. Então eu não estou trabalhando, mas tem gente atendendo meus clientes. Então dá para usar pessoas sim, por isso que tem muita gente que não dá dízimo, não está na igreja, não está nem aí com nada, mas ele tem um monte de gente trabalhando para ele, porque ele entendeu os princípios. Se você entender o princípio, qualquer consequência é dinheiro. Ah não, Thales, mas você não quero usar gente, não quero trabalhar com gente, que gente é tudo má. Você não entende que elas são poderes que Deus manifesta na terra, elas não estão vivendo os sonhos dela, então elas vão construir meu sonho, tá tudo bem. Você não quer viver seu sonho? Vem cá, eu vou te pagar um saláriozinho, você vai construir meu sonho. É isso assim, é assim que funciona o jogo aqui fora. Ai, tá, não pode falar isso, mas é exatamente isso que você está fazendo. Você não criou um sonho para você, você não está construindo sua casa, então vai construir o sonho de outras pessoas, tá top. Continua aí no ordenadozinho base, dando dinheiro pro seu patrão. Nós lemos ontem em Provérbios 14 que a fazenda do pobre constrói muito, dá muito fruto, dá muita colheita, só que homens não deixam com que eles usufruam. Ah, então a culpa é dos outros homens. Não, a culpa é do pobre que não está olhando e enxergando a colheita dele. Você não está conseguindo enxergar que você que dá o dinheiro pro seu patrão. É você que se paga. Quem falou que seu patrão se paga? Quem está falando que eu pago meus funcionários? Eu não pago meus funcionários. Eles se pagam. Porque a partir do momento que eu pagar o funcionário, ele está demitido. Presta atenção que eu estou falando com vocês. A partir do momento que você paga o funcionário, ele está demitido. Não tem nenhum funcionário que recebe do patrão. Todo funcionário faz o próprio salário, porque a colheita do pobre dá muito. O problema é que ele não enxerga. Então, Thales, o que eu tenho que fazer? Você tem que aprender uma habilidade, dominar ela e colocar outras pessoas para fazer. Não só pessoas, coloca IA também. O que aconteceu na minha vida? Agora eu tenho 2 inteligências artificiais respondendo também. Eu chego aqui agora, eu ainda nem olhei para elas. Ela está trabalhando agora. 6h59 da manhã, ela está bombando, que é a hora que o pessoal sai para trabalhar. Mas seus funcionários começam a trabalhar que hora? 10 horas. 10 horas da manhã é a hora que meus funcionários entram. A IA está trabalhando desde madrugada. Porque tem os Uber que está trabalhando à noite, manda uma resposta, a IA já está mandando os carros, já está escolhendo, já está conversando com ele. Quando os funcionários chegam 10 horas da manhã, a IA já atendeu. Eu estava dormindo, a IA trabalhando para mim. Então, o que você precisa para alcançar finanças? Tem que pôr outras coisas para puxar o arado. Tem que colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Provérbios 14:6.
Quem zomba de tudo quer ser sábio e não consegue. Mas quem tem juízo aprende com facilidade. Por que aprende com facilidade? Porque o orgulho está lá no ponteiro baixo. Você quer acelerar seu resultado? Diminui o orgulho. Você quer acelerar seu resultado? O orgulho diminuindo, você vai aprender mais rápido. Tem gente que é orgulhosa, não consegue aprender nada, não dá conta. Você acha que eu não aprendo o tempo todo? Toda hora eu estou procurando alguém que tem mais sabedoria que eu e estou pegando os códigos. E aí eu pego os códigos, a primeira coisa que eu faço é vir aqui na live e falar para vocês. Aí vocês olham, nossa, esse menino é muito sábio. Eu sou não, amigo. Eu só estou fazendo o que ele mandou. O que ele mandou, Thales? Destruindo o orgulho, aceitando com humildade que eu não sei tudo, aprendendo, ensinando mais rápido ainda. Porque um dos códigos para aprender, pega aqui, ó. Afaste-se das pessoas sem juízos, porque essa gente não tem nada para te ensinar. Um dos códigos para aprender é ensinar. Então o justo, o sábio, está sempre ensinando. Porque quando você vê um professor, você absorve menos de 30% do conteúdo. Quando você vê o professor falando e escrevendo, você chega a quase 50% do conteúdo. Mas quando você vê, escreve e ensina, aí você chega em 70% de aprendizagem. Então qual que é o seu problema? Você só quer ouvir os outros. E o problema ainda, você está ouvindo só os tolos. Como assim, Thales? Eu estou falando de coisa aqui preciosíssima que você deveria dominar. Se você tivesse me ouvindo há mais tempo sábios igual a mim, você já teria dominado. Se você tivesse ouvido há mais tempo pessoas assim, você já estaria ensinando. Se você tivesse mais tempo ouvindo a sabedoria, você já seria um professor e mestre. Só que qual que é o problema? O diabo colocou uma coisa para te tirar do tempo. Chama entretenimento. A coisa mais preciosa que todo homem de sucesso tem é um relojão aqui, ó. Sabe para que eu tenho esse relógio? Esse relógio aqui é um relógio de treino. Eu comprei esse relógio aqui só por causa dessa função aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui contando? Cronômetro. Eu tô o dia todo cronometrando meu tempo. Vem uma tarefa para mim, opa, pausou. Quanto tempo eu resolvo essa tarefa? O que os meus funcionários gastam 1 hora fazendo, eu venho aqui, ó, cronômetro, reseto, 2 minutos, tá feito. Os que os meus funcionários demoram 4 horas para resolver, eu venho aqui, aí eu mostro para eles porque que eles são funcionários e eu sou patrão, porque eu ponho aqui 2 minutos, tá feito. Então, sabe por que você continua sendo funcionário? Porque você não está controlando seu tempo. Sabe por que você continua sendo funcionário? Porque você não quebrou esse orgulho. Sabe por que você continua sendo funcionário? Porque você está preso no entretenimento. Você sabe, todo mundo da seleção brasileira, eu não sei o nome de poucos ali, eu sei, conheço alguns, mas você conhece o nome de todo mundo que foi convocado. Você é muito sábio, você tem muito conhecimento aí, só que está com conhecimento errado, a sabedoria errada, ouvindo as pessoas erradas. Só isso. Vai continuar no mesmo lugar, no mesmo caminho, vivendo a mesma coisa. Por que será que a pessoa ajuizada é sábia? Salomão pergunta. É porque ela sabe o que faz. Por que será que o tolo não tem juízo? É porque ele apenas pensa que sabe o que faz. Ele não tem um planeamento. Meu amigo, eu sou movido por planos. Thales, como assim? Deus criou tudo bem planejadinho. Como assim Deus criou tudo planejadinho? Deus fala que quando ele foi criar o mundo, antes dele criar o mundo, ele sacrificou Jesus. Você sabia disso? O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus criar o mundo, ele já tinha o plano exercido até o Apocalipse, para depois criar. Não, vocês não vão romper tudo com a barriga. O meu personagem, graças a Deus, o papai e mamãe, titio aqui, pagaram um curso de engenharia para ele. E todo engenheiro sabe que antes de você construir uma obra, você tem que fazer um planeamento, um projeto primeiro. Nossa, isso me ajudou demais. Qual que é o seu problema? Qual que é o plano, irmão? Qual que é o plano para você sair dos 800 euros e ir para os primeiros 1.000? Tá, não tem plano. Você teve plano para começar? Não tive. Meu plano era um só, obedecer Deus. Obedeci e chegou aqui. Você quer um plano para já? Obedece Deus, que Ele tem plano para você. Jeremias 29:11. Eu bem sei os pensamentos, os planos que eu tenho para vocês. Planos, pensamentos bons de
paz, para te dar o fim que desejais. Só que qual que é o seu problema? Você acha que é sábio. Salomão está falando, não seja sábio ao seu próprio entendimento. Por quê? Porque Deus está gritando na sua cabeça o tempo todo falando o que você tem que fazer. Aí vem sua esposa, que é a sábia, que tem que edificar a casa, e fala, não anda com esse cara não, eu tô sentindo um negócio ruim nesse cara. Você, não, eu é que sei, mulher. Fica caladinho aí no seu canto, eu sou o homão aqui, eu que governo, eu sou maior do que você. Vai cair feio, irmão. Porque, deixa eu te explicar um segredo aqui. Quem é humilde não desce. O mundo fala o quê? Quem é humilde só desce. Não. Quem é humilde nunca desce. Quem é humilde só sobe, porque quem é humilde está recebendo a prosperidade de Deus. Quem é humilde está recebendo os recursos de Deus. Quem é humilde está recebendo a sabedoria de Deus. Parece no olho do tolo que ele está descendo, igual lá atrás, quando eu ganhava 600 euros por mês, e um cara falou comigo assim, eu vou te dar 500 para você trabalhar um dia só. Lá atrás, quando eu morava numa casa com 8 pessoas, o cara falou comigo, debaixo do escritório tem uma casa, ela pode viver lá, nem precisa me pagar. Aí eu falei assim, eu quero, só que a sabedoria falou comigo, não vai! Aí eu preferi obedecer, porque o meu único plano era obedecer Deus, custe o que custar. Aí eu falei, não vou. Aí todo mundo me ligou, seu idiota, você tá descendo, seu burro, seu aqui, eles me xingou. Falou que Deus está no céu, que eu tenho que viver na terra. Aí sabe o que aconteceu? Depois de 5 anos veio as consequências. Quem estava lá falando ainda até me ligou. Nossa, ainda bem que você não entrou, né? Ainda bem que você não fez, porque era só a porta de entrar. Eu lembro de você ter falado que eu era burro mesmo, mas eu preferi obedecer a Deus. Ainda bem que eu não te ouvi Deus. Porque quem é humilde só sobe, mas quem é tolo só desce. E aí vai entrando um caminho. Os irmãos de Davi, eles tinham aparência de rei, jeito de rei, Samuel ficou, nossa, esse é o rei, esse é o rei. Só não tinha o quê? A humildade de rei, por isso que Davi só sobe. Então qual que é o seu problema pra você estar no mesmo lugar? Porque você está faltando humildade, tem que abaixar o ponteirinho aí, ó. Você está num ponteiro muito grande dentro do você vai continuar contando os segundinhos. Você que não baixa o ponteiro para passar a contar a hora para você ver, não. Os tolos pecam e não se importa, mas os bons querem ser perdoados. Chama pecado e iniquidade. Vou avançar um pouco aqui. Só você conhece a sua própria amargura. E você também não pode repartir sua alegria com os estranhos. A casa do mal será destruída, mas a cabana dos bons continuará de pé. Quem tem orgulho só sobe. Quem tem orgulho só sobe. No olho do tolo tá, nossa, mas ele vive em cabana. Ai, mas ele falou não, ele ia ganhar num dia o que ele ganha no mês inteiro. Só que deixa eu te falar uma coisa, é melhor estar na cabana com Deus do que estar na casa sem Ele. É melhor ganhar 600 euros com Deus do que 2.000 euros sem Ele. É melhor ficar numa vida com a sua esposa e obedecer a Deus e ter Deus na sua casa do que ter milhões na conta e não conseguir manter uma mulher. Do que ter muito dinheiro, mas tá aí traindo sua esposa com um monte de mulher e não ter uns filhos bons. É melhor ter muita paz em casa com sua criança, sua esposa, do que você ter muito dinheiro e quando chega em casa todo mundo sai correndo, porque chegou o monstro. Chegou aquele que ninguém quer. Tem muito de cara que tem dinheiro vivendo isso aí. Há caminhos que parecem certos, mas acabam levando à morte. No meu olho era muito bom, mano. Pera aí, minha esposa grávida, eu tô com 8 pessoas aqui, Jesus. Não faz sentido, pai. Eu tô ganhando 600 euros no mês, eu vou ganhar 500 em um dia. Nossa, Jesus, esse caminho é bom demais. Só que levava pra morte. Levava para a morte do propósito, levava para a morte da minha identidade, levava para a morte de muita coisa na minha vida, levava para a morte do meu casamento e estava nos meus olhos assim, nossa, que caminho desejado. Então você precisa o quê? Sempre ouvir a sabedoria, sempre ouvir Deus. O sorriso pode esconder a tristeza, mas quando a felicidade vai embora, a tristeza já chegou. Os maus terão o que merecem, mas os bons serão recompensados pelo que fazem. Presta atenção, mais um dia Salomão falando. Aqui se faz, aqui se paga. Aqui se planta, aqui se colhe. Para de ouvir esses pastores, esses homens que falam que eles não é pastor de verdade. Eles não tá falando da Bíblia para você. Não, planta aqui que você vai colher no céu. Você vai colher na terra e no céu dobrado ainda. No céu ainda tem mais para você, mas você não vai deixar de colher na terra, não. Ah, então por que tem muita gente que é cristã e não colhe na terra? Porque deixa eu te falar uma coisa. Ei, amigo, amiga, deixa eu te contar uma coisa. Cada um tem a vida que merece.
cada um tem a vida que merece. Por que não está colhendo na terra? Por que sua vida não está boa na terra? Por que você precisa de ajuda até para comprar comida? Porque você não está fazendo o que tem que ser feito. Porque você é um bonzinho que vive ajudando os outros e não cuida da sua casa. Porque você é igual o pastor que eu falei, que ele tirava a roupa dos filhos dele e dava para os filhos das outras crianças. Você não compra uma coisa para sua casa, mas vive ajudando os outros na rua. É por isso que você está nessa situação de miséria. Porque cada um tem a vida que merece. Para de ser bonzinho que você vai ver sua casa melhorar. Para de falar não para sua família e sim para os estranhos. Não tem como compartilhar sua alegria com os estranhos. Você está tirando a alegria de dentro da sua casa e dando para os outros. E aí, como assim, Taz? Não, mas eu não dou dinheiro para ninguém. Mas a hora que era para você estar trabalhando para cuidar da sua família, você está lá resolvendo pepino dos outros. A hora que era para você estar com o Senhor em oração 6 horas da manhã, quando o sol se põe às 22, 21 horas, e pedindo planos ao Senhor, pedindo a voz dele para você cuidar da sua casa, você está indo para a casa dos outros ajudar as pessoas. Não é que fulano vai mudar. Não é que Joãozinho tadinho, ninguém dá comida para ele. Para de ser bonzinho, você vai ver a primeira consequência de você parar de ser bonzinho é você começar a receber recompensa do Senhor. A primeira recompensa nasce na sua casa, não é do lado de fora. A pessoa simples acredita em tudo, mas quem tem juízo está sempre prevenido. Quem tem juízo, toma cuidado. Deixa eu só parar aqui que uma pessoa falou assim, pedindo plano ao Senhor, você não vai pedir plano ao Senhor, presta atenção. Tem uma palavra que chama assim, ó, revelação. Você vai escrever assim, revelação. Quando você estiver em oração, você vai falar, Deus, revela os planos. Me dá a revelação. O que é revelação? Deus, revela as ações que você quer fazer na minha vida e me coloca nelas. Chama revelação que você precisa. Porque os planos já estão lá. Você não tem que pedir plano para Deus. Os planos já estão aí dentro de você. O Wi-Fi já está disponível. Qual que é o problema? Está faltando você ligar o sinal do Wi-Fi. Assim, ó, ligar o sinal do Wi-Fi e entender. Ah, então é só isso? Ah, então tá bem, vou obedecer. Mas qual que é o problema? Quando você liga o Wi-Fi, as primeiras vezes que você escuta a internet entrando dentro de você, não entra nesse negócio aí. Nossa, mas é 500 euros num dia. Mas é sair desse sofrimento aqui. Deus fala, não, o sofrimento vai te levar para um lugar melhor. Não sai daí não, o inimigo tá te enganando. Quando você liga o Wi-Fi, só vem coisa que você não quer ouvir. Ah, não, o negócio é ficar entrando nas lives pedindo ajuda para comer. Não, ligou o Wi-Fi e falou, vai trabalhar, abandona essa pessoa, sai de perto desses inúteis, para de ouvir esses tolos, segue esse canal desse menino aí que vai falar umas verdades que você não quer ouvir, mas que você precisa. Então presta atenção. Olha lá, ó, começa a estudar o que presta e trabalhar. Evangelizar é coisa de fracassado. Nossa, amigo, você não entendeu nada. Você quer estudar e trabalhar para quê? Para ganhar dinheiro, não é? Só que quem dá dinheiro de verdade é Deus. E para que Deus dá dinheiro para quem tem muito dinheiro? Você acabou de provar que você não conhece o princípio do dinheiro. Por quê? Por que eu estudei 5 anos como engenheiro? Por que alguém fica 5 anos numa faculdade para virar engenheiro? Não é porque ele quer ser o engenheiro, é porque ele quer dinheiro e ele acha que engenheiro ganha mais do que a pessoa que tem sabedoria, só que não é. Essa é a maior prova que você não sabe o princípio da sabedoria, porque Salomão, que foi o cara mais rico e trilionário e tem mais autoridade do que eu para te falar, e mais autoridade que essa cabecinha sua, falou, o princípio do dinheiro chama generosidade. O princípio do dinheiro chama prosperidade. O princípio do dinheiro chama outras pessoas. Deixa eu te falar, Fábio, o dinheiro que você quer está no bolso de outra pessoa que você não quer ajudar. Ai, não vão evangelizar. Você nem sabe o que é evangelizar. Esse é que é o seu problema. O que é evangelho? Jesus falou, ide e anuncie o evangelho. Aí você fala, não, eu sou evangélico. O que é evangelho? Você sabe, você nem sabe o que é evangelho. Você não quer evangelizar mesmo, você não sabe o que é evangelho. Evangelho significa boas novas. Como é que prega o evangelho? Sobe no púlpito e prega? Não, você foi enganado por alguns líderes religiosos, porque só eles podem pregar o evangelho, né? Só quem sobe no púlpito pode pregar o evangelho. Sabe o que é pregar o evangelho? É ter uma esposa dentro de casa e honrar ela. Sabe o que é pregar o evangelho? É ter um homem dentro de casa e honrar ele. Thales, me prova. Tá lá na Bíblia, só pode ser diácono, só pode ser pastor, só pode ser líder quem tem uma
casa dentro de casa edificada, quem cuida da esposa, quem tem filhos, quem é um homem honrado. Paulo falou isso, só que esses idiotas falam o quê? Não, só pode pregar o evangelho quem sobe no púlpito. É o contrário, irmão. Só pode pregar o evangelho quem é homem fora do púlpito. O seu problema é que você acha que você só vai ser homem quando você subir lá. E Deus está olhando para você lá no seu trabalho, em vez de você ser homem, em vez de você ser honrado lá, você é um menino que vive olhando para a bunda de outra mulher. Você é um menino que vive mostrando pornografia, aceitando eles te mostrar pornografia. Você está pregando o evangelho, que é uma beleza. E aí, Thales, então, quem prega o evangelho vai ter dinheiro? Vai, amigo. Vai ter muito dinheiro, porque dinheiro é consequência da riqueza. E a riqueza é consequência da prosperidade. Então, dinheiro é consequência. Para de preocupar com isso, você vai ver o dinheiro chegar na sua vida. Só que qual que é o problema? Você vive correndo atrás do dinheiro, o dinheiro correndo atrás de você. O dia que você entender que Jesus falou, corre para dentro de você, edifica sua casa, busca primeiro o reino de Deus, que a consequência é o dinheiro, aí você vai ver o dinheiro correndo atrás de você. Quantas vezes eu saí da minha janela e falei, dinheiro, ouro, riqueza, corre atrás de mim que eu tô partindo agora. Eu saía correndo para trabalhar e viver minha vida, e o dinheiro tem que vir atrás de mim. Ô, amigo, tem dentro da minha casa ali, dentro do pátio, tem carro lá de 33 mil que eu não paguei €1. Por que, Thales, que tem um carro de 33 mil no seu negócio que você não pagou €1? Porque esse fica correndo atrás de mim. Toma aqui o carro, toma aqui o recurso, mexe com isso aqui que eu preciso da sua ajuda. Então você quer o dinheiro? Para de correr atrás dele, você vai ver se ele não corre atrás de você. Você quer o dinheiro? Vai correr atrás daquele que dá a ele. Como assim? É Deus que dá o dinheiro, você sabia? Só que qual que é o seu problema? Qual que é o seu problema, amigo? Você vive pedindo dinheiro. Manda um pix pra mim. Ai, eu quero dinheiro. Você não vai crescer essa cabecinha sua e edificar uma cabeça forte para o dinheiro correr atrás de você. Você vive correndo atrás dele, continua. Vai ficar vivendo a vida pedindo pix. Não vai mudar nada na sua vida. Sua casa vai continuar uma desócio, você aqui pedindo. Manda comida para me comer. Manda dinheiro para me comer. Você vive correndo atrás do dinheiro e não corre atrás daquele que dá o dinheiro. Qual que é aquele que dá o dinheiro? É o que derrama a sabedoria dele. Ele revela os planos que ele tem para você. Quando você entender os planos que ele tem para você, não é plano de ficar na internet, manda um pix para mim. Ai, por favor, eu preciso de ajuda. Você acha que Deus tem esse plano para você? Aquele cara que multiplicou comida para todo mundo comer e deixou sobrar 12 cestos? Se ele deixou sobrar 12 cestos, tá faltando pão na sua casa, você acha que é a vontade dele? O seu problema é que você acredita, porque Jesus era pobre. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus nunca foi pobre. Se ele foi pobre, ele não tinha nem multiplicado os pães. Se ele fosse pobre, ele não tinha visto uma multidão ir atrás deles. E elas iam atrás dele por causa do resultado. Ele tinha resultado. E ele tinha resultado porque ele ficou 30 anos plantando. Tudo que ele ia fazer, ele buscava Deus primeiro. Mas você é muito fortão, você não precisa de Deus para nada. Você não precisa da ajuda de ninguém. Seu orgulho tá cá em cima, contando os segundos. Você nunca vai acelerar na vida mesmo, não. Nunca vai. Vai continuar aí, bacana, continua aí. Não escuta Salomão, não escuta os sábios que estão aqui falando com você, não. Agora era para mim estar orando. Por que eu tô aqui, o espertão que falou que não pode evangelizar? Sabe por que eu tô aqui? Porque eu tô construindo minha autoimagem, absorvendo mais sabedoria, porque quando você ensina é que você aprende. Se eu tivesse aqui só lido Provérbios, eu tinha lido aqui 10 minutos, o Provérbios já tinha ido correr e orar. Só que Deus me ensinou que você só aprende quando ensina. Então você não quer ensinar o evangelho, você não quer pregar o evangelho, porque você é um orgulhoso que só quer saber da sua vida. Peraí, Taz, mas você não falou que primeiro você tem que pegar a máscara e colocar na sua vida? Se você se amasse, você ia entender que o princípio mais poderoso da Terra chama download. E o download acontece quando você fala. Então, se você se amasse, teria um monte de live aí no seu TikTok também, porque você estaria ensinando as coisas que você quer aprender, fazendo download e crescendo mais rápido. O que chama isso? De queda de orgulho e aceleração do tempo. Você quer acelerar no tempo? Tem como. Começa a ensinar o que você quer aprender, você vai ver a aceleração do tempo. Quem tem juízo, toma cuidado a fim de não se meter em dificuldades. Provérbios 14:16. Mas o tolo é descuidado, age sem pensar, não tem plano, é um idiota, vive ouvindo, vive distraindo com filme, só quer saber de Netflix e ver a vida dos outros no TikTok. Quem se zanga facilmente faz coisas tolas, mas o sábio permanece calmo, porque antes do sábio tomar uma decisão, ele faz assim, ó. Vem a raiva, respira, amigo. Respira antes de tomar uma decisão. Quantas vezes você falou coisa idiota com a sua esposa, a pessoa mais preciosa, porque você estava com raiva?
Quando você está com raiva, não é hora de falar, amigo. Quando você está com raiva, não é hora de comentar com a sua esposa. Quando você está com raiva, não é hora de você discutir. Quero ter uma discussão. A mulher sabe edificar a casa, a tola destrói. A primeira coisa que você precisa entender, mulher, pra você ser sábia, é que na hora que o homem está com raiva, não fale com ele. Na hora que o homem está chateado, com sentimento à flor da pele, não é hora de você ficar tendo conversa de relação. Não tem mulher, então vai arrumar uma mulher boa pra você, tá? Procura uma águia. Saiba como é que arruma isso aí. Presta atenção. Os tolos recebem o que a sua tolice merece. Cada um tem a vida que merece. Escreve aí, mano. Nossa, isso é forte demais. Cada um tem a vida que merece. Ah, mas coitadinho, tá passando fome pedindo Pix. Vou mandar o Pix pra ele. Espera meu Pix aí. Você vai receber Pix tão cedo, meu, tá? Espera aí meu MBA caindo na sua conta. Você que não vai levantar e trabalhar e plantar a coisa certa. Tá, Ali, você tá falando que não pode ter caridade? Tem que ter caridade, mas procura primeiro entender quem é a pessoa. Procura primeiro entender a vida dela. Para de ter dó das pessoas. Deus não te chamou para ter dó de ninguém. Deus te chamou para ter compaixão. O que é compaixão? É coisas que geram ação. Então, se você tem dó, coitadinho, isso não é Deus na sua vida. Isso não é o Espírito Santo aí, não. Isso é qualquer coisa, menos o Espírito Santo. Porque quando é o Espírito Santo, tem compaixão. Tem uma ação gerada. Aí, mandar o Pix, não. É primeiro, você vai agir. Você vai lá até a pessoa. Você vai procurar saber. Você vai procurar entender. E talvez nem o dinheiro você tem, mas você vai falar assim, uma coisa eu te dou. Não tem ouro e nem prata, mas levanta daí e anda. Faz uma oração para ela. Quantas pessoas vêm me pedir dinheiro? Eu falo, eu posso orar para você? Não, não quero oração. Ah, então tá bom, meu dinheiro também você não tem, não. Tá, amigo, oferece oração. Tem gente que pede o dinheiro e não recebe uma oração. Cada um tem a vida que merece. Ele tá ali porque ele quer estar ali. É ele que quis, é ele que escolheu. Vai tirar o dinheiro da sua casa e dá pra ele. Continua, tá certinho. Sua casa tá crescendo bastante, tá bom? Os ajuizados são recompensados com o conhecimento certo, sabedoria em outras versões. Os maus terão de respeitar os bons e pedir humildemente sua ajuda. Por que Salomão está falando que eles terão que respeitar? Porque eles não respeitam no começo. Porque ninguém respeita você no começo. Porque no começo você é a chacota. No começo é o idiota. Nossa, o Thales é idiota. Deixou de receber 500 euros num dia, tá recebendo 600 no mês. Que idiota. Agora fica me ligando para pedir conselho. Agora fica me ligando para falar como é que você faz. Agora fica me ligando. Você pode mandar 600 euros, 700 euros, que eu tenho que pagar fulano aqui, tenho que pagar ciclano. Agora eu virei o sábio. Por quê? Porque eu ouvi Deus e obedeci. Então os tolos, os idiotas, uma hora ou outra eles vão ter que te respeitar. Por quê? Ah, mas ele vive numa cabana, eu tenho uma casa. Só que quando o vento vier, vai levar embora a casa dele com tijolo e tudo. Mas você que está na cabana tem a proteção do Senhor. Aí eles vão olhar, como é que você continua de pé? Nossa, veio a pandemia, todos os restaurantes faliu, como é que o seu continuou de pé? Continuou, porque eu fui obediente, o Senhor tinha graça. Nossa, mas teve aqui um tempo de seca aqui nessas vendas, como é que você continuou vendendo? Continuei, porque eu segui obediência a Deus. E aí uma hora ou outra você deixa de ser chacota, porque o primeiro passo do crescimento, o primeiro passo da transformação é ser chacota, é ser o idiota. Na hora que eu comecei a postar live, quantas vezes falam, você vai ficar postando live aí? É que idiota, mas daqui a pouco eu vou continuando, eu não tô nem com a opinião de ninguém, eu tô aí com a opinião dele, ele tá mandando fazer, eu tô aqui fazendo. Ele me ensinou que enquanto eu tô aqui, eu tô fazendo download, eu tô aqui só baixando conhecimento. Vocês acham que eu tô com muita sabedoria, mas a sabedoria tá falando através de mim, enquanto ela fala através de mim, eu tô anotando aqui, ó, porque o sábio aprende o tempo todo, até com ele mesmo. E aí, enquanto eu tô aqui crescendo, diminuindo meu orgulho, aumentando minha autoimagem, e tô aqui nesse processo louco, o cara até fala, calma aí, respira. Não, amigo, quando você tá cumprindo o propósito, você não precisa nem respirar. Quando você tá cumprindo o propósito, você não precisa ter tempo. Quando você tá cumprindo o propósito, você não precisa dormir. Eu acordo 6 horas da manhã todo dia, vou dormir 1h30, 2 horas. Eu não tô nem aí, não acabou a energia, não. Tô aqui, ó, suspirando. Daqui a pouco vou sair daqui, eu já saio correndo desse carro aqui. Porque a sabedoria desce um poder, que uma energia que você não conhece, não experimenta. Aí você olha, ai credo, nossa que idiota, ai que tolo, ai que burro, ai que batista, ai que não sei o que, e fica me criticando. Mas daqui a pouco você vai olhar, nossa, o cara tava ali, realmente, agora ele tá com 100 carros na frota dele. Nossa, agora
tá andando de helicóptero. Nossa, agora ele tinha só 2 casas e a terceira era que ele morava. Aí agora ele começou a vender casas. Nossa, olha o tanto de casa que o cara tem. Aí daqui a pouco você vai virar para mim e vai, não, como é que você fez? Sabe como é que eu fiz? Deus, me revela a sua vontade. Deus, me revela os seus planos. E aí quando vem a revelação, eu obedeci. Só isso que eu fiz. O pobre é desprezado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Desprezar os outros é pecado, mas aquele que faz o bem aos pobres é feliz. Quem trabalha para o... tá falando aí que tem que fazer bem pro pobre, ó. Ó, tá falando que tem que fazer bem pro pobre. Vamos mandar Pix para todo mundo aí, ó. Vamos mandar Pix. Fala seu Pix aí, ó. Você que tá pedindo Pix. Vou mandar Pix para você, porque tá falando aqui que tem que fazer bem pro pobre. O maior bem que você pode fazer pro pobre é deixar ele bater a cabeça no chão ali, no pico da burrice dele. Como assim, tá? Não pode falar isso. Vai lá ler o Filho Pródigo. Imagina se aquele cara tolo, aquele cara ímpio, tivesse falado com o filho pródigo assim: ai, tadinho do pobrezinho do filho pródigo, pode comer as bolotinhas do porco, filho pródigo, toma aqui um dinheirinho extra. Sabe aonde o filho pródigo estava até hoje? Lá colhendo as bolotas dos porcos. Só que aí aquele cara não foi bonzinho, porque o maior bem que aquele cara fez pro filho pródigo foi ter falado: não tem Pix pra você aqui não, rapaz. Você não saiu da casa de papai, você vai virar homem aqui. O maior bem que eu faço pra você, vai trabalhar, para de pedir Pix aqui nessa live. É o maior bem que eu faço pra você, não te mandar o Pix. Então, quando eu não te mando o Pix, eu tô te ajudando mais do que te atrapalhando. Uma pessoa muito próxima a mim, uma pessoa que eu amo muito, me ligou: nossa, mano, você pode me ajudar aí? Eu tô precisando comprar um óculos aqui, uma lente, custa R$300. Eu falei: mas você não tá trabalhando? Tô trabalhando. Então, se a lente é tão importante para você, que é a sua visão, que é o que mantém sua casa forte, seu trabalho em dia, e você não tá com condição de organizar seu dinheiro para comprar aquilo que é mais precioso, se eu mandar o dinheiro, eu tô te atrapalhando mais do que te ajudando, porque você tem que ter um mínimo de consciência para gerir seu dinheiro, para comprar as coisas mais importantes primeiro, para depois ir fazer churrasco, depois ir fazer as outras coisas. Nunca mais me pediu dinheiro, nunca mais me ligou pedindo dinheiro. Então tem muita gente que tá só procurando um idiota para mandar o Pix para ela. Deixa eu te falar, não seja um idiota, não. Ah, não, mas Salomão tá falando que tem que fazer o bem pro pobre. Faz o bem para ele, ensina para ele como é que ganha o dinheiro. Faz o bem para ele, fala com ele, para de pedir Pix e vai trabalhar. Faz o bem para ele. Não vou nem continuar, não. Quem trabalha para o bem ganha confiança e o respeito dos outros. Mas quem trabalha para o mal está cometendo um erro. Quem trabalha tem como... Quem trabalha tem com o que viver, mas quem só conversa passará necessidade. Por que cara, ajuda aí o necessitado? Olha que massa! Quem só sabe conversar passará necessidade. Você é necessitado porque você está falando demais. Você está pedindo Pix porque você está falando demais por aí. Você só quer fofocar, entrar na live dos outros e pedir ajuda. É por isso. Agora, se você trabalhar, você teria com o que comer. Se você trabalhar, se você estivesse andando atrás da sabedoria, buscando de verdade conhecimento, obedecendo a palavra de Deus, não teria necessidade na sua casa. Thales, então todo mundo que é cristão nunca vai passar necessidade? Não é bem assim. Tem vez que Deus vai te provar, tem vez que Deus vai te testar. É por isso que fala aqui que o tolo, ele vai ter que te respeitar. Porque o começo, a semente, ela já vira uma árvore? Não. O começo da semente é todo mundo abandona ela. Até o cara que pegou ela, abandonou ela, colocou ela debaixo da terra. Esse é seu começo. O seu começo é ser humilde o suficiente para aceitar a escuridão, para aceitar aqui, o sofrimento, para aceitar andar sozinho. Vê se a águia está preocupada, se tem alguma águia do lado dela. Se tem os pombos vão embaixo, os urubus vão embaixo, a águia sobe sozinha. E aí o começo é teste, é prova, é você morando numa casa com 8 pessoas. É você morando ali com sua esposa grávida, eu dormia numa cama de solteiro com minha mulher grávida, irmão. Obedecendo Deus, sofrimento, todo mundo olhando, ai que idiota, estudou 5 anos, tá perdendo tempo aqui. O começo é assim, é meio isso mesmo. Aí cresce os primeiros brotinhos, não sobe de uma vez não, primeiro desce, faz uma raiz. Eu vi falando com vocês, toda árvore, se ela tem 7 metros para cima, ela tem 7 metros para baixo. Só que aí o que acontece? Quando cresce para baixo, quando cresce para os lados, o mesmo tamanho que ela tem de copo em cima, assim, de circunferência, ela tem embaixo de raiz. Depois que cria as raízes, aí ela
ela sobe. Aí quando ela sobe, fala, uau, nossa, essa árvore apareceu do nada. Nossa, que árvore bonita. Como é que você fez para construir essa árvore? Você não viu o tempo que eu estava no sofrimento lá embaixo, vivendo com 8 pessoas. Agora que eu montei uma máquina que faz 300 mil euros de venda por mês, aí você quer saber como é que eu fiz, né? Mas quando eu estava obedecendo Deus, morando numa casa com 8 pessoas, você não quis saber, não. Na hora que eu tava lá falando não para coisa que todos vocês falou sim, você não quis saber. Na hora que eu tava dormindo 2 horas da manhã, acordando 6 horas da manhã, estudando o dia inteiro, trabalhando para adquirir o recurso, para manter minha casa e crescer, você tava aí vendo filminho da Netflix. Aí vocês não querem saber, né? Os sábios são recompensados com riquezas, mas a recompensa do tolo são as suas próprias tolices. Então, riqueza é recompensa. Thales, então, por que não tem muito cristão que não tem dinheiro? Porque dinheiro não é riqueza. Riqueza é tudo que o dinheiro não pode comprar. Presta atenção. Tem prosperidade, tem riqueza e tem dinheiro. O dinheiro é tudo que a riqueza não pode comprar. A riqueza é resultado da prosperidade. A prosperidade você ganha de Deus. Então para de falar besteira na internet, vai orar, fecha a porta do seu quarto, em silêncio, em secreto, e vai falar com Deus que Ele vai mandar prosperidade. A prosperidade vai te revelar os planos dele. Quando você entender os planos dele e obedecer, você vai gerar riqueza. Quando você tiver riqueza dentro de você, os homens que têm o dinheiro que você quer, os homens que têm aquilo que você quer, que você está pedindo aí, eles vão olhar para você, nossa, que riqueza, toma meu dinheiro. O dinheiro que você quer tá na mão de alguém que tem que olhar para você e falar, nossa, que cara sábio, velho. Nossa, ele pegou uma empresa que vendia 50 mil por mês, colocou para vender 300. Vem aqui trabalhar na minha empresa. Vem aqui fazer meus negócios. Mano, Deus já morreu há séculos. A live de ontem foi Deus não existe. Você sabia que a live que eu fiz ontem é Deus não existe? Nossa, Thales, não pode falar, mas eu não vi falando de Deus. Vai lá assistir. Aliás, vai demorar um pouco para sair, mas vai lá assistir. Você vai assistir. Por que eu provei na ciência, provei na palavra que Deus não existe? Porque quando Deus existe, ele é uma invenção da sua cabeça. Agora, Deus falou com Moisés assim, eu sou o que sou. Eu não dependo da sua existência, eu não dependo da sua opinião, eu não dependo de você achar que eu estou vivo ou estou morto. Eu não dependo nem de você acreditar em mim. Porque quando você acredita em alguém, você está acreditando com uma pessoa menor que você. Ai, filho, eu acredito em você, tá? Vai lá, você vai vencer. Aí imagina a formiguinha olhando para você e falando assim, nossa, Thales, eu acredito em você. A formiguinha, menor que meu dedo. Eu acredito em você, tá? Eu confio em você. Isso é você falando, não, Deus não existe, eu não acredito em Deus, eu não acredito em Deus, e Deus está aí que você acredita ou não, irmão. Você acha que você é maior que Deus para acreditar nele? É Deus que acredita em você, que ele te deu mais um dia. Mesmo você sendo um idiota falando besteira, ele acredita em você, porque ele colocou você de pé. Tá, não pode falar isso, Salomão falou, o sol nasce pro tolo e pro sábio. Por quê? Porque Deus acredita em você. Pode ser que você, vire alguma coisa aí. Deus sabe de tudo, tá te dando mais uma chance. Deixa eu te revelar um segredo. Ninguém vai pro inferno sendo coitadinho, sabia? No dia que Deus falar, você vai pro inferno, que você vai apresentar perante a ele, tá lá em Apocalipse. Você vai dobrar o joelho e falar, nossa Deus, você é justo demais, hein? Eu vou pro inferno porque você é justo. Porque ô chance que você me deu, hein? Você levantou aquele cara que fala demais. Você levantou aquelas oportunidades. Eu não fiz, Deus, nossa, é justo por me mandar para o inferno, tá em Apocalipse, vai lá ler. A testemunha que diz a verdade pode salvar a vida, mas a que diz mentiras é traidora. No temor do Senhor, o homem encontra o forte apoio e também segurança para quem? Para a sua família. Porque Oel, não sei nem seu nome, quem criou a família foi Deus. Então, não tem esposa, é por isso que você ganha um menino ainda, porque Deus te criou para ter uma esposa, para ter uma mulher, para ter uma casa forte. É por isso que o diabo vive falando ideologia de gênero, ideologia LGBT. Deixa eu te falar uma coisa, no hebraico, quando tá a palavra espírito, você pode substituir ela por ideologia, sabia? Toda vez que você vê espírito na Bíblia, substitui por ideologia, você vai entender melhor, porque fala espírito, você não entende bem. Então, Espírito Santo, ideologia santa. Santidade, separar.
Separação. Ideologia que te separa. Te separa do quê? Do pecado. Ideologia que vai instalar na sua cabeça, quando alguém te chamar para roubar, você não vai. Ideologia que ele instala na sua cabeça, quando alguém te mostrar uma mulher pelada, você vai falar, não quero. Ideologia que instala na sua cabeça, que quando passar uma mulher na sua frente, você quer andar atrás dela, você fala, eu já tenho a minha em casa, obrigado, tchau. Ideologia que instala na sua cabeça, que quando vier o homem soprando palavras bonitas no seu ouvido, você vai falar, não, Deus já me deu um varão. Ele ainda é menino, mas ele vai virar homem. Ideologia que instala na sua cabeça para fazer a coisa certa. A principal da ideologia é construa uma família, porque o criador do carro falou assim, não é bom que esse carro anda só, ele precisa de uma mulher. E aí você ouve uma pessoa que tá falando, não, a gente tem que andar sozinho, mulherada. A gente tem que ser independente. Até quando você vai ouvir as pessoas e não vai ouvir o criador? Por isso que o temor ao Senhor, ele vai apoiar e criar força primeiro na sua casa. A primeira coisa que a sua identidade faz é ativar a missão, que é construir um lar forte. Thales, mas Jesus não teve mulher. Thales, mas Paulo abdicou das mulheres. Thales, mas teve muita gente que foi incircunciso. Como é que é o nome? Que se fizeram eunucos do reino. Essa palavra diz que são pessoas que têm o dom para isso. São pessoas que têm habilidade para isso. Não é todo mundo que tem isso não, irmão. A maioria tem que construir uma casa e uma casa forte. Se você tem o dom para isso, Deus vai te revelar quando você estiver pedindo revelação a Ele vai te enviar para um propósito muito específico. Mas 95% das pessoas, eu posso até subir 97% das pessoas, não tem esse dom. Então vai cuidar da sua casa, vai construir uma família forte, vai ser um homem para essa mulher, para essas crianças suas, porque é a principal coisa que você pode fazer. E isso aí é o que Deus quer de você, porque uma igreja forte é uma união de famílias fortes. Uma cidade forte é uma união de famílias fortes. Um país forte é uma união de famílias fortes. Então, se você não tem uma família forte, você é disfuncional. Você vive pedindo pix. Você vive atrapalhando as outras famílias. As outras famílias têm que se unir para te levantar, porque você é fraco. Então, o que Deus quer de você? Quer que você construa uma família forte. Isso é temor ao Senhor, e temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. O temor ao Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar armadilhas de morte. A grandeza de um rei depende do número de pessoas que ele governa. Sem as pessoas para o rei governar, ele não é nada. Então, não evangeliza, não fala de Deus, não, isso é perca de tempo. Não, amigo, quanto mais pessoas você ajuda, maior é seu governo. Por isso que Jesus falou, aqueles que são fiel aqui embaixo, sobre lá no alto, ele vai colocar você sobre o governo de muitas pessoas. Não tem como você ter um governo sem ter uma casa edificada e uma casa forte. Depois que você tem sua casa forte edificada, o seu chamado é para construir outras casas fortes. Então, o seu primeiro governo é em casa, com a sua mulher e seus filhos. Se você é mulher, o seu primeiro governo continua sendo em casa, porque você governa junto com o seu marido, em cima dos seus filhos. E o segundo governo é do lado de fora. A pessoa que mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. Por que a pessoa que é sábia mantém calma? Tem um cara aí que está o tempo todo pedindo pix, é a melhor coisa para mim, irmão. Deixa eu te explicar, eu vou te contar o segredo. Todo mundo no Brasil, vou te contar um segredo do Brasil. Você vai ver as eleições, a eleição do Brasil não é ganha pela pessoa que tem menor rejeição, você sabia disso? Todas as eleições que houve no Brasil para presidente, aqueles que ganharam foram os que estavam ali no segundo lugar de índice de rejeição. Porque quem não é rejeitado, você nem lembra dele. Esse cara que está com raiva de mim aí, ele vai me carregar o dia todo, ele vai falar de mim. A pessoa que está aqui publicando, você é idiota, que Deus não existe, que isso, que aquilo, ela está dando ibope para a live cresce mais rápido. Então o sábio, ele entende, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu chutei um prego, eu estou falando, por que Deus quer me ensinar com esse prego? Eu já dei essa aula aqui, se eu não me engano, foi em Provérbios 12. O sábio aprende o tempo todo. Sabedoria não é o cara saber tudo, irmão. Sabedoria é você aprender o tempo todo. Tem um idiota mandando uma mensagem aqui, eu falo, nossa, que sabedoria, ó. Ele está mandando ir para a direita, então é só ir para a esquerda. O tolo é o que mais ensinou Salomão. Deixa eu te contar um segredo. Se você passar numa porta 200 mil vezes e passar por ela certinho, você não aprendeu nada.
Você só passou pela porta. As suas vitórias não te ensinam tanto assim. Mas o dia que você passar na porta e bater a cabeça num prego que tá lá e cortar aqui do lado, amigo, você nunca mais vai passar na porta do mesmo jeito. Você nunca mais, eu te garanto, nunca mais. O dia que você for abastecer o combustível e colocar o combustível certo, você não aprendeu nada. Mas o dia que você errar o combustível do carro, tiver que pagar 300 euros para tirar aquele de lá e colocar o outro, aí você nunca mais vai abastecer do mesmo jeito. Vai abastecer, você vai conferir os números, você vai conferir o carro que você tá. Eu fiz isso, nunca mais abasteci.